Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito dos meios de propagação da luz e dos fenômenos que acontecem com a luz. Então, fica comigo depois da vinheta. Pessoal, a luz, ela pode se propagar por diferentes tipos de meio. Nós vamos colocar aqui, que os meios de propagação da luz são a região onde a luz pode se propagar. E aí existem três tipos que com certeza tu já deve ter visto aí no teu dia a dia, pessoal. Acompanha aqui comigo, olha só. Nós temos aqueles meios que nós chamamos de transparentes. Já ouviu falar pro teu amigo assim, ei, sai da frente que tu não é transparente? Então, por que tu fala isso para ele? Porque quando o objeto ele é transparente, a luz passa por ele e sem nenhum problema. A gente pode enxergar um objeto com nitidez através desse meio de propagação. Um vidro, por exemplo, fino, claro, é um tipo de meio transparente, porque nós conseguimos enxergar um objeto perfeitamente através dele. Por exemplo, agora aí, na tela do teu celular, do teu computador, do teu notebook, existe uma película de vidro. E tu consegue me enxergar perfeitamente através desse material. Isso porque esse meio é um meio transparente. Olha só um esquema de como é que a luz passa por esse objeto. A luz passa por ele sem nenhuma dificuldade. Toda a luz que chega até o objeto passa por ele tranquilamente. Por isso nós consideramos um objeto transparente, pessoal. Agora nós também temos meios que são conhecidos como translúcidos. Nesse tipo de objeto, a luz não passa com tanta facilidade. Os objetos vistos através desse meio translúcido são vistos com pouca nitidez. Um exemplo de meio translúcido é uma água turva. Sabe aquela água um pouco suja? Então, ou aquele vidro um pouco esverdeado, aquele vidro de boxe, por exemplo, aquele vidro de divisória em agências bancárias, são materiais translúcidos em que a luz tem dificuldade de passar por ele. Ou porque ela não consegue realmente passar toda. Então aqui eu tenho um esquema de 3 raios de luz ou 3 feixes de luz que estão passando aqui, e um consegue passar, mas o outro não consegue. E eu tenho ainda um terceiro que passa, mas é desviado do seu caminho. Então esse meio aqui é um meio translúcido, onde a luz não passa toda por ele, só parte dela. E aí é por isso que nós vemos o objeto com pouca nitidez. Agora existem também aqueles meios que nós conhecemos como meios opacos. O teu coleguinha que fica na tua frente, ele não é transparente. Ele é o quê? Ele é opaco. Por quê? Porque a luz não consegue passar por ele. Olha aqui o esquema de um objeto opaco. A luz não consegue passar por ele. E é por isso que nós não conseguimos enxergar nenhum objeto que está depois de um meio opaco. Por exemplo, uma parede. Então, se tu olhar através da parede, tu não vai conseguir enxergar o que está lá do outro lado. Lembra que para tu enxergar um objeto, a luz desse objeto precisa chegar até os teus olhos. Se o meio que essa luz está passando é opaca, se o meio é opaco, então a luz desse objeto não vai chegar até os teus olhos. Por isso que tu não consegue enxergá-lo. Entendeu, então, os tipos de meio que nós podemos encontrar para a luz? Transparente, translúcido e opaco. Transparente, toda a luz passa. Translúcido, a luz tem dificuldade de passar. E opaco, a luz não passa nada, pessoal. Agora vamos falar dos fenômenos que podem acontecer com a luz. Olha aqui, vem cá. Já os fenômenos que podem acontecer com a luz são basicamente 3 nesse primeiro momento. Reflexão, refração e absorção. Por enquanto são esses. A luz, ela pode incidir no meio, numa superfície, que é uma divisória entre 2 meios. Aqui eu vou colocar meio 1 e meio 2, por exemplo, e retornar até o meio incidente. Então ela incide nessa superfície
que é uma divisão entre dois meios, e ela retorna para o meio incidente. Isso é uma reflexão. Essa reflexão, por sua vez, ela pode ser uma reflexão regular ou uma reflexão difusa. Exemplo de reflexão regular. Quando tu se olha no espelho. Quando tu se olha no espelho, tu vê a tua imagem nítida, certinha. Não tem nenhum borrão, não tem nada borrado, ondulado. Agora, um exemplo de reflexão difusa é quando tu se olha numa água que está movimentada, cheia de ondas. Tu não consegue se ver muito bem, não é? Tem algumas partes faltando, tu não consegue te enxergar com muita nitidez. Isso porque a reflexão que está acontecendo lá é difusa. Na reflexão regular, ela segue um padrão. Ela é regular. Todos os raios de luz que chegam na superfície refletem iguais, têm o mesmo comportamento. Já na reflexão difusa, não. É tudo confuso, é tudo aleatório. Quando a luz incide nesse material, nesse meio, nessa superfície, ela se reflete de forma a não ter um padrão regular. Por isso, chamada de reflexão difusa. Já a refração é a mudança de meio. Então, a luz, ela vinha do meio 1, encontrou essa interface, que é uma divisão entre dois meios, entre o meio 1 e o meio 2, e aí a luz mudou de meio. A refração, então, nesse primeiro momento, para a gente, é a mudança de meio. Calma, a gente ainda vai fazer um conceito um pouco mais abrangente de refração. Mas hoje, para a luz, ela é simplesmente a mudança de meio, pessoal. Essa refração também pode ser regular, desde que ela tenha um padrão, ou difusa, desde que ela não siga um padrão. Idem, analogamente, o que aconteceu com a reflexão, pessoal. Exemplo de reflexão, quando tu se olha no espelho. Exemplo de refração, quando tu enxerga um objeto lá no fundo de um aquário, por exemplo. Refração, tá? E por último, mas não menos importante, a absorção, pessoal. Na absorção, a luz, ao encontrar aqui uma interface, que é uma separação entre dois meios, então está aqui o meio 1 e está aqui o meio 2. Essa luz, ela nem reflete e nem refrata, ou seja, ela nem volta para o meio incidente e nem muda de meio. Ela é absorvida pela superfície. Ela é absorvida pelo meio onde ela está se propagando. Então, na absorção, a luz ela é suprimida. Simples assim. Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre os meios de propagação da luz e sobre os fenômenos que podem acontecer com a luz. Quanto aos meios, transparente, translúcido e opaco. Quanto aos fenômenos, reflexão, refração e absorção. Para mais aulas como essa, continue nesse canal. Até a próxima. Tchau!